Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, meus irmãos, a palavra dessa semana para colaborar com a nossa espiritualidade, com a nossa adoração. Quando a gente vem aqui à capela para adorar Jesus sacramentado, você que está fazendo parte desse projeto, quando você vem para estar diante de Jesus sacramentado, uma vez por semana, você tem o seu horário, que você vem, que você se coloca diante de Jesus, que você vive esse momento de adoração. É um momento muito além, muito a par, muito mais do que um momento de devoção, de orações prontas. É um momento de estar com Jesus. É um momento onde você vem e naquela certeza da fé de que Jesus verdadeiramente está presente na Eucaristia, você vem e você se coloca nesse espírito, você assume essa espiritualidade de estar com Jesus, de fazer companhia a Jesus, de entrar em comunhão, em intimidade com a pessoa de Jesus. Então essa unidade, essa comunhão, essa busca de estar com Jesus, vou usar até outra palavra, essa busca de se conectar com Jesus, ela é fundamental, ela está no âmago, no cerne da espiritualidade da adoração. A busca da intimidade, a busca de se conectar. Se conectar com amor, evidentemente, por amor, se conectar pela fé e pelo amor. É pela fé e pelo amor que você se conecta, que você entra em comunhão, que você vive essa espiritualidade de estar ali com Ele. Isso já é adoração, mesmo quando não falamos nada. Mesmo quando não temos palavras. Mesmo quando não estamos assim, fervorosos. Quando você consegue assumir esse espírito, essa espiritualidade de estar com Jesus, de estar ali com Ele, na certeza de que Ele está ali, você então volta o seu coração para Ele. Você esquece de tudo, não pensa em mais nada, e você volta, conecta, estabelece esse contato pelo desejo de estar ali, pela alegria de estar ali, pelo contentamento de estar ali, pela certeza de estar ali com Ele e de Ele estar ali com você. Você se conecta. Essa conexão é maravilhosa porque você faz uma experiência de se sentir seguro, de se sentir amado, de se sentir acolhido. Faz aquela experiência do amparo de Deus, da fortaleza de Deus. Faz aquela experiência da intimidade com Jesus. Quer dizer, eu estou com Ele, Ele está comigo. Não precisa de palavras, até se dispensa palavras às vezes. Não é necessário sentimento, não é necessário nada. Quer dizer, ipso facto, é um fato. O fato fala por si só. E é interessante como o nosso coração pode se encher de paz, como o nosso coração pode se encher dessa tranquilidade. Mas isso, meus irmãos, é muito importante que haja um prolongamento dessa espiritualidade na nossa vida. Ou seja, aquela imagem, pensa essa imagem, você entra na capela e você está com Jesus, não só diante de Jesus, mas você está com Ele, conectado a Ele, ligado a Ele. Em meio aos barulhos, né, a gente escuta o barulho dos carros passando, infelizmente tem esses barulhos, outros barulhos, às vezes a casa tem barulho, mas em meio aos barulhos você está ali conectado, você não está prestando atenção nos barulhos, você se conecta com Jesus. Isso é uma imagem, você conectado a Jesus em meio aos barulhos, em meio às coisas que poderiam te dispersar. Esta é uma imagem do que deve ser a sua vida, fora da capela, no dia a dia. Ou seja, a adoração nos remete
a vida em Deus. Qual é a espiritualidade da adoração? De forma macro. Não é só aquele momento de adoração eucarística, mas a adoração é uma imagem desse chamado. Somos chamados a viver uma vida em Deus. Ou seja, em meio às suas atividades, em meio ao barulho do mundo, em meio às coisas que nos distraem, em meio às coisas que nos perturbam, em meio às coisas aos desconfortos, aos incômodos, aos afazeres da vida, em meio às preocupações da vida, eu preciso me manter conectado a Ele, não perder essa conexão. Não permitir que as coisas, as distrações, os afazeres, as preocupações, a correria da vida te desconecte. Mas você fazer esse esforço espiritual de, em meio às atividades da sua vida, se manter conectado. Ou seja, essa capela que uma vez por semana você vai estar com Jesus, ela é uma imagem da capela interior, onde a Santíssima Trindade está dentro de você, com você, e você precisa estar com ela. Hoje mesmo, na minha adoração, hoje, quinta-feira, hoje, né, o meu horário começa às 5 horas da manhã, e tá frio, né? A gente não tá ligando o ar-condicionado, porque tá frio, enfim. Mas às vezes eu até ligo o ar-condicionado por causa de pernilongo, né? Embora esteja frio, põe um casaco e ligo o ar por causa de pernilongo. Mas nem tem dado assim, de madrugada, nem tem dado pernilongo. E aí eu não ligo o ar. Mas hoje tinha um pernilongo. Nossa! Tinha um pernilongo. Mais ou menos de 5 a 7 da manhã, ficou esse barulho o tempo inteiro, um pernilongo. De vez em quando ele vinha perto do ouvido, mas sem aquele barulho. Mas parecia assim, depois de um tempo, parece um barulho ensurdecedor. Até pensei em ligar o ar-condicionado. Mas de repente parecia, eu falei, não vou ligar o ar. Parecia que Jesus falava no meu coração assim, não, você precisa aprender a estar comigo em meio a todos os barulhos da vida. É como se Jesus dissesse para mim, veja, esse barulhão, essa coisa que está te incomodando tanto, é apenas um pernilongo. Parece tão grande, né? Mas é apenas um pernilongo. Quais são as coisas que fazem a gente perder a conexão com Deus? As situações, né? As preocupações, as dificuldades, os problemas, as coisas que temos para resolver, que colocam a gente em estado de perturbação interior, de ansiedade. Às vezes as situações acontecem, nos sentimos inseguros, desamparados, com medo, aflitos, preocupados demais com as coisas. Todas essas coisas nos distraem. Faz a gente perder aquela conexão que, quer dizer, os problemas estão acontecendo, mas eu estou com Deus e Ele está comigo. Então veja, as coisas que nos distraem, que fazem a gente ter ansiedade, medo, tristeza, frustração, são apenas pernilongos. Fazem muito barulho, mas são apenas pernilongos. É como se Jesus dissesse, você precisa aprender a não se deixar levar por esses sentimentos, por esses pensamentos, pelas ansiedades, frustrações, tristezas da vida. Os problemas, as situações fazem despertar em nós essas coisas e essas coisas nos desconectam, nos distraem. Por um instante você se volta para aquilo ali. Não, quer dizer, é só um pernilongo. Então, a partir daquele momento, eu foquei em Jesus e esqueci o pernilongo. Deixei de prestar atenção no pernilongo. Isso é um retrato do que deve ser a nossa vida, não só dentro da capela. Então, hoje, é como um conselho espiritual. Quando você vier ao seu momento de adoração, tenha em mente essa espiritualidade do que deve ser a sua vida. De você estar sempre na presença de Deus, não só naquele momento. É possível estar na presença de Deus, estar com Ele.
Como dizia Santo Agostinho, né? Eis que estavas dentro e eu fora. Estavas comigo, Senhor, e não eu contigo. Quer dizer, Jesus está sempre com você, dentro de você, a Santíssima Trindade, o Pai, o Verbo eterno que é o Filho, o Espírito Santo, está dentro de você o tempo inteiro. Mas você precisa estar com Ele. Estavas comigo, Senhor, mas eu não estava contigo. Então não permita que as coisas que geram ansiedade, medo, frustração, preocupação, levem você a se desconectar dessa presença de Deus. Né? Não permita que os pernilongos, por mais que façam barulhos, sejam mais do que verdadeiramente eles são, apenas pernilongos. Então, quando você vier fazer a sua adoração, viva essa espiritualidade, de que isso se prolongue na sua vida, no cotidiano da sua vida. Leve isso para a sua vida. Até faça uma recomendação, né? um conselho, talvez, digamos assim. Você tem o seu horário que você vem, mas você pode vir mais vezes para viver essa espiritualidade, de que assim deve ser a sua vida. Procure estar muito com Jesus na capela do Santíssimo, mas fazendo essa experiência de perceber que isso deve se prolongar na sua vida, em toda a sua vida. Mesmo quando você vai para o seu trabalho. Você pode vir mais vezes, você vem no seu horário, que é um horário fixo, né? Um compromisso que você tem, mas você pode vir em outros horários, nos horários que o projeto funciona. Você pode vir para adorar. Venha mais vezes, venha 2, 3, 4 vezes por semana, se você quiser, todos os dias, se você quiser, para viver essa espiritualidade, de estar com Jesus, de não perder a conexão. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa espiritualidade, de buscar a adoração em espírito e em verdade. Amém? Fique com Deus até semana que vem.